Debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast, Tecnologia em Perspectiva. Sejam muito bem-vindos à nossa temporada do programa Tecnologia em Perspectiva na versão podcast. Eu sou Vitor Quaresma e hoje nós vamos falar sobre educação e formação de professores com a ajuda da tecnologia. Se antes era errado a gente ver crianças mexendo no celular durante as aulas, hoje esse é o novo normal. Mas como usar de forma produtiva a tecnologia dentro da educação? Para responder essa e outras perguntas, contamos com a ajuda de Eliane Schlemmer, que é professora, pesquisadora titular do Programa de Pós-Graduação em Educação e em Linguística Aplicada na Unicinos, e a professora Tânia Lúcia Madalena, que é doutora em Educação pelo Proped UERJ e que também leciona na Faculdade de Educação aqui da Universidade. E para começar esse nosso bate-papo, eu gostaria de saber das professoras o seguinte: qual é a sensação que vocês têm de dar aula para um monte de bolinhas sem rosto, professoras? Olá a todos. Pois então, olha, nem sempre é um monte de bolinha. É claro que a gente tenta respeitar a individualidade dos alunos, né? Mas existe outra forma de se manifestar que não é somente pela imagem do vídeo. Então, normalmente, quando a gente está se apropriando de uma tecnologia diferente, você tem manifestação por áudio, você tem manifestação por texto, e eu acho que tudo isso o professor tem que estar muito antenado, porque tudo isso são formas do aluno se fazer presente, e é a forma que ele se sente mais à vontade naquele momento. É claro que para nós que estamos acostumados com a cultura presencial física, a gente acha um pouco estranho, mas aos poucos a gente também vai se acostumando e entendendo como é que o aluno se manifesta, se expressa em diferentes situações. Professora Tânia, para você, como é que é ter essa experiência assim, de dar aula para um monte de rostinhos encobertos por bolinhas na tela? Bom, eu acho que primeiro obrigada pelo convite de estar aqui na conversa com vocês, com a professora Eliane, é um prazer enorme. E na verdade, Vitor, essa pergunta é bem interessante porque ela questiona um pouco essa questão da presença, né? E a presença é uma das coisas que nos faltou na pandemia, a presença de alguma forma física. Isso para um olhar mais analógico. Mas a gente esteve muito presente, né, no isolamento, que se chamou de isolamento social, mas foi mais um isolamento físico, não foi tão social, porque a gente co-criou e esteve em contato com muitas pessoas por meio dessas tecnologias. Então, é interessante repensar essa cena didática. Tem um pesquisador, um escritor espanhol que chama Jorge Carrión. Ele fala que a paisagem educativa da pandemia são esses quadrados com um monte de bolinhas. E eu quero pensar que não, que essa não é a paisagem educativa da pandemia, né? A gente co-criou e criou muitas outras coisas também. Então, o que a professora Eliane comenta de poder ter essa multiplicidade de linguagens que nós temos na linguagem da tecnologia digital, da hipermídia, da internet, é poder aproveitar disso nos usos das tecnologias. Ter um monte de bolinha na frente realmente estressa, ou se você fica triste, você tem aquela sensação. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que a realidade do aluno pode não estar num lugar que ele se sinta à vontade, ele não estar com infraestrutura indicada, ele pode ter algumas questões com a perca de um familiar, a morte de uma pessoa que esteve perto, que seja da família. Então, nós temos todas essas questões envolvidas no que foi a pandemia, né? Então, é importante repensar um pouco isso. As presenças, né? Às vezes uma carinha no chat, ou um gesto, ou uma mensagem depois da aula, você já tem outras formas de enxergar a essa prática pedagógica, né? Os professores fizeram muito uma tarefa de afeto também nas aulas síncronas, de contenção.
Eu comecei a fazer mestrado agora, e uma das coisas que eu mais senti falta não foi tanto a carinha. De fato, eu senti falta do espaço para fora da sala de aula, onde a gente pode ter aquela conversa do corredor. Isso tem alguma questão, algum modo tecnológico de como suplantar isso? Que vocês falaram na resposta que outras conexões foram feitas, mas eu senti particularmente outros colegas também, estávamos até conversando hoje no grupo nosso lá, compartilhando justamente disso, essa dificuldade de ter o papo ali. Como que a gente resolve isso? Ou não tem jeito, que também pode ser uma resposta. Não tem jeito. A gente segue. Então, eu posso começar. Por favor. Muitos grupos acabaram achando a sua forma das conversas de corredores, né? Ou a conversa do boteco, digamos assim. Até em grupo no WhatsApp, em grupos no Discord. Né? Então, são outras tecnologias que vão potencializar essa conversa mais informal. Muitos professores, por exemplo, aqui na Unicinos, também começavam as aulas com qual é a música que o pessoal mais gosta. Então, de certa forma, o fato de a gente estar em isolamento físico, mas não social, possibilitou nós enxergarmos e significarmos a tecnologia de uma forma diferente. Então, por exemplo, eu trabalho já há 33 anos com formação de professores e comecei trabalhando com informática na educação. Nunca antes a gente viu tantos professores chegarem próximos da tecnologia, se familiarizarem num tempo tão curto. Então, óbvio que isso não é o suficiente, né, Vitor e Tânia? Tem um processo longo aí de formação continuada, porque os professores precisam sair dessa perspectiva do uso de tecnologia como ferramenta, recurso, meio, apoio, para uma apropriação na perspectiva das tecnologias enquanto uma tecnologia de inteligência, que vai potencializar a memória, o raciocínio, enfim. Então, nós precisamos sair agora desse lugar comum, digamos assim, de uso, é o que se fala, uso da tecnologia como ferramenta, para uma apropriação dessa tecnologia para o desenvolvimento. Eu queria comentar um pouco o que a professora Eliane acabou de falar, que eu trouxe essa questão de subutilização da tecnologia com o sentido de ferramenta no programa de TV que fizemos, também falando sobre essas questões dos usos das tecnologias, porque eu tiro a capacidade de criar linguagem. Eu tiro o entendimento da tecnologia digital como linguagem, como a potência que tem para comunicar, a potência que tem para co-criar, a potência que tem a tecnologia digital para fazer isso acontecer na colaboração, na cocriação, na interação. Então, tudo isso, quando a gente pensa, por exemplo, Vitor, você falou como criar esse ambiente mais diversos nos usos das mídias e das tecnologias. A gente pode só observar os fenômenos que nós temos na cibercultura. Nós temos isso constantemente, né, nas nossas práticas cotidianas. As lives, os grupos de WhatsApp, o Instagram, o Telegram, todas essas redes, elas propiciam essa multiplicidade de linguagens. Bom, perfeito, Tânia. Eu só gostaria de fazer uma complementação, né? Eu acho que trouxe uma questão bem importante, que é esse processo de criação, de cocriação, né? Que para além dessa perspectiva do professor se apropriar dessas tecnologias, a partir do momento que ele apropria e consegue entender como é que o seu próprio processo de aprendizagem ocorre nessa ecologia de redes, ele também começa a trabalhar numa perspectiva da invenção. Ou seja, inventar novas metodologias, novas práticas que se apropriem do potencial que cada tecnologia tem. E aí não é uma tecnologia específica, é justamente o potencial que o hibridismo dessa tecnologia pode propiciar. Perfeito, concordo muito.
Mas então, falando sobre formação de professores, porque é ele que tem que trazer a metodologia, ele tem que pensar como é que fica isso no campo da nossa graduação. Vocês falaram ainda há pouco sobre educação continuada, e aí eu pergunto, então, a graduação ela não é suficiente, é preciso outras coisas, ou a graduação precisa também ser retrabalhada no sentido de a gente se preparar para trabalhar mais com a questão das tecnologias nas nossas salas? Veja bem, né, Vitor? Eu acho que nenhum curso de graduação é o suficiente. Essa palavra hoje é complicada, né? Primeiro, eu entendo que a gente precisa ouvir os alunos, né? Por quê? Porque eles vivem nesse mundo. Pega, por exemplo, os metaversos agora, né? Quantos das crianças e dos adolescentes que hoje estão na universidade já passaram por Roblox, já passaram por Minecraft, já passaram por muita coisa, já passaram pelos Massive Multiplayer Online RPG. Eles têm uma outra forma de construir a aprendizagem. Como é que eles aprendem a modelar? Né? Como é que eles aprendem a jogar? E muitas vezes a nossa graduação, eu acho que ela ouve poucos alunos e traz poucos alunos para esse processo de criação e cocriação. Tanto que a gente passou por tudo isso por 2 anos da pandemia, e a gente agora vê as universidades voltando para o presencial físico com as suas graduações como elas estavam. É óbvio que não tem como mudar um currículo da noite para o dia, que é um processo burocrático dentro das instituições, mas eu entendo que tem que achar formas de trazer aquilo que é a problematização do tempo presente para o contexto educacional. E nisso eu gosto muito da Virgínia Kastrup, que é pesquisadora da Federal aí do Rio de Janeiro, que é da área da psicologia, que ela vai trazer essa perspectiva dessa educação ligada, conectada na vida, a partir da problematização do tempo presente. Como é que eu trago isso para problematizar, para tensionar aquilo que é o instituído, aquilo que é o institucionalizado? Porque não dá para a gente fingir que nada aconteceu e continuar com os nossos planos de aula, porque não é assim. Muita coisa mudou, as pessoas foram mexidas, tanto os estudantes quanto os professores, muitos perderam emprego, perderam entes queridos, então tem uma série de atravessamentos, não que antes não tivesse esse tipo de atravessamento, tem, mas eles se apropriaram de uma infinidade de tecnologias durante esse tempo, os mais variados contextos educacionais. Então, vamos trazê-los para esse processo de criação, de cocriação, esse processo mais inventivo para dentro da educação. Deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta antes da professora Tânia responder. Vocês já falaram várias vezes a palavra cocriação. Ela parece tranquila, mas eu não tenho certeza se eu estou entendendo bem o que seria. Vocês podiam, assim, rapidamente dar uma explicada o que seria essa questão de cocriação? Então, uma coisa é você assistir uma aula expositiva. Uma coisa é você resolver um exercício que foi proposto pelo professor. Outra coisa é você trazer a tua visão de mundo, as tuas problematizações que você tem do mundo agora, e a partir disso, num processo de diálogo com o grupo, entrar num processo em que todos podem contribuir, todos trabalham junto e vão produzindo esse conteúdo. Ou seja, não é centrado no conteúdo, nem no professor, nem no estudante, porque a gente sempre vai de um polo ao outro, né? Então, antes era tudo centrado no conteúdo, no professor, agora é tudo centrado no aluno. Não, mas rede não tem centro. Rede não tem centro. Como é que eu possibilito um trabalho em rede, onde as pessoas em ato conectivo, na conexão, estão se produzindo e produzindo aquele contexto? Essa conexão ali no momento do espaço da aula, né? Exatamente. Se tu for ver hoje, todos nós, não estou falando só das crianças, a gente está o tempo inteiro conectado. Então, essa palavra, para mim, conexão, e aí eu gosto de trazer o professor Máximo de Felice, que traz o ato conectivo, que é professor da USP, no lugar de uma teoria da ação, porque a teoria da ação sempre parte de alguém. O ato conectivo é justamente o momento da conexão que produz algo, e esse produzir algo não é centrado num lado nem no outro. É a rede, é na rede. Certo. Professora Tânia, então acho que agora a senhora pode dar conclusão àquilo que a gente estava falando.
Foram muitos pontos que a professora Eliane tocou, que eu acho que foram muito, que daria até para conversar de cada um deles, né? Essa questão da invenção é uma questão que me toca muito de perto, porque eu trabalho na pesquisa com narrativas digitais, na contação de histórias digitais, e a invenção é uma das questões principais e fundantes no momento de enunciar, do lugar de fala, de que eu crio, né? Que o professor cria. Mas, ao mesmo tempo, a professora tocou um ponto que eu gostaria de resgatar, que é a problematização do tempo presente, né? Então, a questão, por exemplo, dos usos que os estudantes e da imersão que os estudantes fazem em plataformas de metaverso e plataformas que têm a ver com jogos digitais e de realidade virtual, como Minecraft, a professora citou o nome, e tantas outras, isso pode vir a auxiliar muitas coisas ao processo pedagógico, né? A gente sabe da potência disso. Por que isso fica para fora? Por que eu volto para o cuspix que você falou na sala de aula e eu repito a minha receita? Qual é o medo? É o medo de que o estudante sabe mexer melhor do que eu? Fico pensando um pouco nisso. Então, aí há um processo de humildade e de saber que a gente não sabe tudo. Isso já nos ensinou Paulo Freire. A gente aprende nessa dialogia, nesse movimento dialógico. E aqui tem uma questão central. Os alunos consomem, os estudantes e todos nós consumimos muita cultura. Mas a tarefa do docente na mediação é crucial. Até na mediação cidadã. A gente está combatendo fake news, negacionismo. Então, assim, e tudo isso também faz parte da rede, como a professora mencionou. Então, e aqui eu não estou falando de defesa de partidos políticos, eu estou falando da educação cidadã para poder saber o que eu estou consumindo na rede. Então, essas questões do letramento científico, do letramento digital, são questões cruciais que teriam que ser muito discutidas em todo tipo de formação de professores. Concordo, não só da pedagogia, mas das licenciaturas, de tudo que for ocupar o chão da sala de aula. Né? Então, essas questões também me atravessam. Quando a professora falou da problematização do tempo presente. Só isso. Tânia, e se tu me permite, a minha orientadora de mestrado e de doutorado, que foi a professora Léa da Cruz Fagundes, ela dizia assim, tecnologia, essa gurizada é um termo bem do Sul, tá? Sempre vão estar bem apropriado, né? E o que cabe a nós? Aprender isso que é do cotidiano deles com eles, porque eles também vão nos valorizar mais ainda pelo aquele conhecimento que a gente tem que é diferente do deles. Então, aí é que tá. Como é que num espaço de sala de aula, como a aula é hoje, e como muitas vezes é ensinado nos cursos de pedagogia e outras licenciaturas, como a gente vai propiciar o espaço para que isso aconteça? Então, isso tudo que a gente viveu vem problematizar também a estrutura da escola, né? A forma do ensino seriado, né? A forma como os currículos são organizados, os planinhos de aula, o próprio conceito de aula, sala de aula. O que é uma sala hoje e o que é uma aula? Qual é o conceito? E às vezes quando a gente fala em tecnologia, a gente diz pior ainda na minha percepção, sala de aula do futuro. Hello, né? Que futuro nós estamos falando? Futuro para nós, porque para eles já, já é o presente. E aí eu vou aproveitar esse gancho e vou perguntar. A sensação que a gente tem muitas vezes, e eu ainda quando estudava, não sou tão idoso assim, tenho apenas 41, eu sentia que havia já naquele tempo, que já não nasci na tal da geração Z, eu ainda nasci bem nos modos analógicos, no modo cuspix, sim, e eu sentia que havia uma certa distância, a nossa realidade, até mesmo a possibilidade de utilizar o que já tínhamos, o rádio, a televisão, a escola parece que ela, de alguma forma, ela está muito distante. Até mesmo por isso que a senhora falou da questão do o que é a sala de aula. Eu imagino que a senhora esteja, inclusive, dizendo o que é aula. A sala pode ser qualquer lugar.
no curso de biologia, por exemplo, a sala de aula pode ser dentro de um rio, olhando os peixes e por aí vai. Eu acho que isso pode também, de alguma forma, ser traduzido dentro até mesmo dos ensinos fundamentais e médios, creio. Né? Então, eu pergunto, por que a gente parece que... E a gente, como humanidade como um todo, a nossa escola ainda está muito aquém daquilo que é a realidade. A gente vive sempre a história, né? O Brasil, o país do futuro. Parece que o futuro já chegou, mas a escola ainda está lá atrás. É isso mesmo? Então, Vitor, né? O que a gente vê acontecer? Agora, na pandemia, isso ficou muito visível. Né? A gente usou a tecnologia para reproduzir a nossa forma de ensinar. E foi maçante para as crianças, principalmente na educação básica. Passar 4 horas na frente de um Teams, de um Meet, de um Zoom. Às vezes o professor chegou a comprar um quadro negro, né? Outras vezes usou infinitas slides de PowerPoint. Então, quer dizer, isso é próprio, né, de um início de um percurso que faz parte da formação de professores. Eu acho que a gente tem que, assim, elogiar muito os professores, porque eles, com todas as dificuldades, passando por toda a situação, eles assumiram. Isso não foi fácil, foi dolorido, né? Foi dolorido para todo mundo, mas tem que ter aquele momento onde o professor, ele também explora a tecnologia. Explorar a tecnologia, brincar com a tecnologia, para poder se perceber enquanto aprendente nesse contexto. Porque aí ele pode, então, construir significado de, bom, como é que eu aprendo com isso? Agora, como é que eu ajudo outras pessoas a aprender? Que é a parte pedagógica, que é a questão da intervenção pedagógica qualificada. Tem um projeto que eu desenvolvo aqui, que é a cidade como espaço de aprendizagem, né? Onde a gente sai com as crianças da educação básica, escolas em zona de vulnerabilidade social, transita pela cidade, tentando trabalhar com eles o que é problema na cidade, né? E a partir disso, o que eu posso construir? Então, jogos, projetos de aprendizagem gamificados, enfim, uma série de questões. Quando a gente começou a sair com essas crianças, a gente percebeu que elas não conheciam a cidade. As coisas não tocavam ela. Por que não tocam? E aí a gente trabalha em cidadania. Como assim trabalha em cidadania trancado dentro da sala de aula? Então, como é que você se deixa afetar pelaquilo que está ao teu entorno? A tua comunidade, a tua rua, o teu bairro, a cidade. O que isso te fala? Te fala alguma coisa? E a partir disso, como é que tu se enxerga como alguém que também tem responsabilidade por aquilo? Então, tem muitas questões agora, voltando à pandemia, né? A gente tem os orientandos de mestrado, doutorado, teve uma delas que ficou horrorizada, porque voltou o presencial, uma caixinha para colocar os celulares, quando entra na sala de aula, e na caixinha para pôr os celulares tem um adesivo de uma rede, dizendo, agora nós estamos em rede. Que rede nós estamos falando? Se o aluno chega e tem que pôr o celular ali, e ele só pode pegar na saída da aula, então, quer dizer, e tudo aquilo que a gente vivenciou na pandemia, porque a informação, ela está disponível em vários contextos. Agora, o aluno saber localizar essa informação, trabalhar com essa informação para produzir um conhecimento é algo bem diferente. Não, e o que eu queria agregar à fala da professora Eliane é que esse brincar com a tecnologia, esse processo de se autorizar, essa questão que vem de pôr mão na massa, do professor se autorizar a fazer, como isso é muito, muito pesquisado no grupo também que eu venho, que é o GPDOC, o Grupo de Pesquisa e Cibercultura, docência, o Grupo de Pesquisa Docência e Cibercultura, coordenado pela professora Edmeia Santos, e a gente fala muito disso, vivenciar o fenômeno da cibercultura, vivenciar aquilo, eu estou editando um Reels do Instagram, e eu tenho que colocar um monte de vídeos. Estou vivenciando o Minecraft, e eu entro lá, construo o meu avatar, e eu estou construindo alguma coisa lá, uma cidade, e convido um colega para construir comigo. Então, quando eu vivencio aquilo, coloco esse processo de mão na massa, é que
a aprendizagem acontece. Então, por exemplo, eu vi um tutorial do YouTube, isso é muito falado. Os alunos vão lá, ver um tutorial e fazem, né? Então, o que eu demando para uma profissão de hoje, pode que daqui a alguns anos, a tecnologia evolui muito rápido. E todo mundo sabe disso. Então, às vezes, uma aplicação que eu ensino, um aplicativo que eu ensino, amanhã ele pode não servir, mas a disposição a aprender aquilo, o letramento, o se abrir a testar, esse é um dos maiores, que eu acho que é das maiores sacadas que a gente tem que ter nessa formação de professores. Se autorizar, poder experimentar. O movimento Maker, por exemplo, eles fazem muito isso, de ter mesas gigantes para poder ir fazendo, mexendo, tocando, construindo. E essa questão de poder também curar conteúdo, né? É muita informação que temos na web, na internet, e o professor como um curador de conteúdo é uma coisa muito, muito importante. Essa questão, né, que a Tânia coloca, ela é fundamental, porque isso faz a gente problematizar a forma como também a gente forma os nossos mestres e doutores nas universidades, porque são esses que vão formar a próxima geração de professores que vão estar na educação básica. A gente fala em teorias recentes, mas muitas vezes a nossa prática remonta às teorias de aprendizagem tradicionais. Então é algo tipo, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E o professor ele precisa vivenciar na sua formação também metodologias e práticas distintas para que ele consiga construir esquemas, significados, para inventar. Porque ele aprende que ele vai reproduzir, ele vai lá e reproduz. Né? Então, isso me remete também a uma questão que tu trouxe, Vitor, no início de hoje, que tu começou falando da questão da geração Z, né? Sim. E essa questão geracional, o pessoal gosta de falar, sempre me incomodou bastante, porque tá faltando letra já, né? Inclusive, agora já tem a geração Alfa, que é para os nascidos após 2010, já tem a geração C, que são os nascidos na pandemia do Covid-19, e todas tem os pandêmias, tem os pandêmias. Que estão sofrendo esses efeitos. Então, tanto o grupo da Edmeia quanto o nosso ali, o Grupo Internacional de Pesquisa e Educação Digital, já há muito tempo desconstruiu essa questão de ser exclusivamente geracional. Nós estamos falando de uma cultura, né? É uma outra cultura que se forma. Por exemplo, eu já tive alunas na pedagogia de 60 e poucos anos que transitavam muito bem na cultura digital, né? E outras de 17 e 18 que não. Né? Então, é uma questão cultural. Eu vou te trazer um exemplo também aqui, vinculado a isso que a Tânia estava dizendo. Em 2006, acho, 2007, quando a gente criou aí a Ilha Unicinos no Metaverso Second Life, eu fazia minhas aulas, né, o meu espaço de aprendizagem eu construía com as alunas dentro do metaverso. E eu lembro que era numa sexta de manhã. E o que acontecia? Acabava que eu tinha as alunas, os filhos, às vezes os sobrinhos, o amigo do amigo que vinha e dizia, mas isso é a aula da tua mãe, o que vocês estão fazendo? Mas isso não é uma aula, isso é um jogo. E eles ficavam super entusiasmados e querendo ajudar. E muitas dessas crianças acabavam ajudando as mães. Eu falo mães porque a maior parte é mulher ainda na pedagogia, né? Mas tinha os meninos e tal. Nesse processo. Por quê? Porque isso para eles era muito familiar. Então eles ficavam espantados de ver que, bom, como assim na universidade? A mãe está fazendo a universidade e trabalham com esse tipo de tecnologia? Então, eu acho que a escola, ela precisa, e a universidade, ela precisa surpreender de novo, né? Surpreender no sentido de problematizar, né? O que é aprender e o que é ensinar hoje. Então, eu vou ter que retornar à pergunta. Como que a gente dá conta? Porque eu só não sei se a senhora falou a respeito dos espaços de mestrado e doutorado, mas como que a gente dá conta disso nesse processo de formação?
porque no mestrado e doutorado você vai ter a formação para professores de graduação, mas também para os próprios de ensino fundamental e médio, e mesmo agora como mestrando eu posso até dizer, o que se fala a respeito de docência na verdade não existe, pelo menos no meu curso, né? Existe apenas um espaço, você vai entrar em sala de aula, se o professor te permitir você vai experimentar, se não permitir vai ficar lá contando bolinha de presença e falta. O que precisa mudar? Uma resposta assim, professoras, eu sei que a pergunta é difícil, mas a resposta é concisa e curta. Como é que a gente pode mudar para que a educação como um todo tenha esse novo modo de pensar, incluindo a tecnologia dentro do mundo que a gente habita hoje? Eu acho, Vitor, eu vou só falar uma coisa muito curta. Eu acho, Vitor, que a gente precisa primeiro ouvir os nossos alunos. Essa é uma questão chave, porque os nossos alunos, eu estive o outro dia numa aula de uma disciplina que eu estou dando remota de educação online, e eles, da educação estética, a disciplina, e as minhas alunas falaram, professora, a gente não tem espaço no nosso curso para criar coisas. Olha só, o importante que é a gente poder criar, não só reproduzir a leitura expositiva, tudo que a gente vem criticando, vem falando, que claro que que não pode sumir por completo. Às vezes a gente precisa dar uma aula expositiva, eu não sou totalmente contra, isso precisa ser feito, mas não pode ser só isso. Então, a busca por esse equilíbrio é muito importante. Por um lado, eu acho que temos que ouvir os nossos alunos. Por outro lado, sintonizar com a cultura, com aquelas práticas que estão permeando a cultura. Porque a escola é permeada o tempo todo. Pode ser que no corredor, no quintal, nos outros espaços, nas próprias casas, nas próprias famílias dos nossos estudantes. Então, a gente tem que abrir e ouvir para isso. É um pouco o que eu penso. Ok, voltando na tua questão dos mestrados e doutorados, o que eu vejo, né? Os mestrados, a gente recebe pessoas de diferentes áreas do conhecimento, pelo menos nós na área de educação. Nem todos tiveram uma formação pedagógica, ou fizeram cursos de pedagogia, ou fizeram cursos de licenciaturas, e muitas vezes se fizeram, os modelos, que é o que é mais forte, são os tradicionais que a gente já conhece, né? Então, se você quer, na minha compreensão, que as pessoas mudem a forma de ver, de pensar, mude o paradigma, começa por você. Propõe uma metodologia, uma prática mais inventiva, para que os alunos percebam, opa, eu tenho como explorar as tecnologias numa outra perspectiva, não para reproduzir aquilo que eu já faço sem elas, né, num presencial físico, mas para inventar, né, para co-criar. Só que o próprio professor também tem que sair daquele lugar comum, e isso não é fácil. Você sabe que em 2018 eu comecei a formar os professores pesquisadores da Unicinos. Começamos um curso de extensão, os professores que são professores do mestrado e doutorado, muito motivado por um edital que a CAPES lançou de que se poderia propor mestrados à distância, né? E a instituição muito preocupada, não, vamos formar primeiro os nossos professores, o que a gente quer com isso mesmo? Que práticas, que metodologias tem que ser nesse contexto? Então eu comecei com um curso de extensão que em 2020, pela pandemia, acabou ficando uma especialização em educação online, né? Então, eles acabaram vivenciando metodologias e práticas diferentes e construindo outras, com os seus alunos, ouvindo, fazer não para. Interessante, eu não sei dizer, você que está me ouvindo em casa ou no ônibus, no trabalho, onde quer que você esteja escutando esse podcast, eu gostaria de ficar aqui mais tempo, mas infelizmente nós temos que chegar ao final de mais um Tecnologia em Perspectiva, versão podcast. Queria agradecer a professora Eliane. Muito obrigado, professora, pela sua presença aqui. Eu é que agradeço a oportunidade também de estar com a Tânia e aprender com ela,
Também aprender com as tuas questões, né, Vitor? Porque elas nos colocam em xeque aquilo que a gente acredita também, né? Elas problematizam a forma como a gente está pensando, e isso é importante. Eu agradeço. Nós que agradecemos. E eu queria agradecer também a professora Tânia pela sua presença aqui. Muito obrigada, Vitor. Eu que agradeço a toda a equipe que está atrás desse podcast, e a professora Eliane, que eu adorei conhecer e aprender muito com ela, e vamos lá, a luta por novas invenções, novas criações nessa formação e na educação. Muito obrigada. Obrigado vocês duas, e você também que nos escutou até aqui. Nesse programa nós falamos sobre a tecnologia e os seus impactos na educação. Quem ajudou a enriquecer esse debate foram as professoras Eliane Schlemmer, professora pesquisadora titular do Programa de Pós-Graduação em Educação e Linguística Aplicada na Unicinos, e a professora Tânia Lúcia Madalena, que é doutora em Educação pelo ProPed UERJ e leciona aqui na Faculdade de Educação da UERJ. Este programa é produzido pelo Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, que produz o rádio e a TV UERJ. E não deixe de assistir a versão desse programa do canal da TV UERJ no YouTube. Essa edição teve a produção de Eline Zacha, Bárbara Martins, Caroline Fernandes, Sabrina Jacó e por mim, Vitor Quaresma. E esse programa contou também com os mais que auspiciosos trabalhos de Eduardo Sobral. Um abraço e até mais.